Muitas grávidas vieram falar comigo, até pessoas que eu não conhecia. Descobriram meu e-mail, acabaram me mandando e-mail, contando que perderam o nenê. E assim que elas perderam o nenê, elas saíram da igreja. Né? Elas se afastaram de Deus, porque é isso que acontece, né? Normalmente a pessoa tem uma decepção e coloca aquela culpa em Deus, né? E acaba saindo, se afastando, e eu acabei ministrando essas pessoas, duas pessoas, uma na Itália e uma nos Estados Unidos, que descobriu o e-mail, e eu com muito prazer, eu ministrei a vida delas, e elas voltaram para a igreja. Uma engravidou, tá grávida, tá no 6º mês, é um menininho. E a outra também tá na igreja, entendeu assim o ministério dela, o chamado dela. Hoje ela louva a Deus que ela pôde estar exercendo o ministério dela antes de ser mãe. Que ela falou, Carol, acho que se eu não tiver... Então Deus tem planos mesmo, a gente não consegue entender na hora, né? A gente tenta se rebelar, a gente fala, ai, por que, Senhor? Por que comigo? Por que comigo, né? Mas na verdade Deus tem planos maiores, realmente. A gente não entende na hora, mas depois tenho certeza que vão entender. Deus coroa com uma vida preciosa. A gente já vai falar do Luquinha daqui a pouco. Mas você falou agora, Carol, que você teve a oportunidade de ministrar, de quando a gente tem um encontro com Deus. Conta um pouquinho pra gente como é que foi essa tua experiência pessoal com o Senhor Jesus. No meu ministério, né, acima de tudo, que é o que eu mais tenho vivido agora com a igreja lá em Milão, eu e a pastora Simone, minha sogra. Um beijo, tia, se estiver assistindo, que com certeza tá. Um beijo para ela também, aqui do De Bem com a Vida. E aí a pastora Sandra, da Intercessão, né, que está nos ajudando lá nesse período de 6 meses, ela ficou lá nos ajudando. Então o ministério realmente é o que está, assim, em primeiro lugar, né? Que eu tenho exercido sempre, com muito zelo. Eu acabei descobrindo que eu nasci para falar de Deus, falar do amor de Deus, que eu nasci para ensinar, né? Como a pastora fala, que eu tenho chamado de mestre, porque a gente acaba sempre ensinando, né? Tem umas que são evangelistas, outros profetas, e eu acabei tendo esse chamado de mestre, que toda pregação, tudo que a gente fala, a gente acaba ensinando um pouquinho as pessoas a como viver, como lidar, né, com Deus, entender o que está passando na cabeça de Deus. Acho que isso é o principal, que o seu pai sempre me ensinou, né? A gente tem que entender o que Deus está pensando, né? O que será que ele está fazendo agora? O que será que ele quer com isso? Ah, mas aconteceu isso, mas será que não tem algo mais para frente, né? Então é esse o meu ministério, assim, que eu faço com muito amor, muita alegria, que eu quero que as pessoas sejam salvas, mas além da salvação, que elas possam ser transformadas e querer exercer também, como um dia eu quis exercer isso, que é estar na igreja, que é estar ajudando, porque você fala, poxa, se eu vivi isso, se eu posso fazer com que outras pessoas conheçam a Jesus, então as pessoas também podem, não é só ir ao culto, assistir ao culto, ver a palavra, mas é você também falar do teu testemunho, você também falar do amor de Deus. Falar da tua experiência de vida, né, Carol? E essa experiência tua, ela foi tão forte, num momento seu, às vezes as pessoas têm uma falsa ideia, Carol, e agora eu queria falar com você sobre isso. A Carol, ela anda com Jesus porque ela casou com o Cacá, e não foi nada disso. Foi uma experiência tua muito pessoal. Fala um pouquinho sobre ela. A primeira vez, 6 anos atrás, quando eu entrei na igreja, na Lins, né? Eu entrei, estava ouvindo um culto da bispa, da sua mãe. Da nossa mãe querida, amada. Ela daqui a pouco vai participar, que ela falou, hoje eu preciso participar. Carolzinha vai estar lá, eu quero fazer parte. E a Morena. As duas filhas aqui. E eu entrei, na verdade o Cacá nunca me chamou para ir ao culto, nunca me chamou para ir para a igreja, nunca me falou de igreja, né? Eu sabia que ele era evangélico, não sabia mais nada. E aí ele me chamou para ir lá. Desculpa, ele não me chamou, nunca me chamou. E aí um dia eu falei pra ele, eu queria muito conhecer a igreja. E ele me contou depois que esse foi um sinal que ele pediu a Deus, né? Se eu realmente fosse uma mulher pra ele, uma namorada pra ele na época, a gente tinha 2 meses de namoro, que eu pedisse, que eu me interessasse. Foi realmente Deus
Espírito Santo realmente, eu creio que me tocou e eu quis ir. E eu me apaixonei pela Lins. Você que nunca foi para Lins, você tem que ir, tem que estar na Lins. É muito bom, todas as maravilhosas. A gente tem um carinho especial com a Lins. Eu tenho porque foi o lugar que eu conheci a Jesus. É quando a gente olha para as nuvens, quando a gente olha para aquela pomba, para aquele céu, a gente sente o poder de Deus. A ministração da mamãe, da bispinha Sônia, foi realmente o Espírito Santo. Eu sentia mesmo Jesus, eu enxerguei a Jesus como eu nunca tinha enxergado. Né? Não era um Jesus morto na cruz, não era um Jesus que de repente eu tinha dó de Jesus. A gente... Você tinha aquela relação de dó, cara? Tinha, eu olhava para ele na cruz com aquelas marcas de sangue, a cabeça abaixada. Aí eu falava, ai meu Deus, coitado, a gente chora, as pessoas acham que a gente está chorando que tem problema, mas não era, a gente estava com dó. E na verdade não é isso, né? E isso a religiosidade impõe para que a gente não possa ter realmente uma experiência com Deus. E isso foi quebrado mesmo quando eu fui ali, na Lins, na Renascer.